Meus cumprimentos a todos, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Vamos iniciar pedindo a Jesus que nos ampare, inspire e ilumine para bem desenvolvermos o tema de hoje. Nós vamos tratar de um tema extraído, de um texto, extraído lá do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Posses Definitivas. Esse tema me parece bastante apropriado porque nós vivemos numa época de muito materialismo e muitos de nós acreditamos que o ter é mais importante do que o ser. Então, vamos lá ao texto. Posses definitivas. Como todo livro de mensagens do Emmanuel, ele começa com um dizer de um dos apóstolos. E o comentário vem do João, versículo 10, capítulo 10 também. E diz assim: Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, vamos começar lá falando sobre o que significa a vida em abundância. Significa uma vida plena, em plenitude. Então, a vida do espírito, como um todo, ela é essa vida plena. Ela não é uma vida só ligada às questões de ordem material. Então, e portanto, é uma vida de muita alegria, embora isso não exclua lutas e etc. Mas é a alegria do espírito que entende a função da sua vida e se alegra mesmo nos momentos de dificuldade. Porque ele entende que tudo que nos acontece com um propósito divino. Deus não dá nada para nós que não seja para o nosso aprimoramento espiritual. Então começa o texto assim: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos da alma. Então vamos começar falando sobre o que é paz. Porque muitos de nós, quando nós falamos em paz, a gente fala, eu quero, me deixe em paz. Ou a paz para mim pode ser assim, quando eu tiver bastante dinheiro, quando eu não tiver nenhuma preocupação, eu vou estar em paz. Às vezes também, se estamos passando por uma situação de saúde difícil, quando eu ficar bem, eu vou estar em paz. E aí a paz para cada um vai significar uma coisa. Mas nós não podemos nos esquecer que nos livrarmos de problemas não necessariamente nos deixa em paz, até porque os problemas representam para nós oportunidades para o nosso crescimento. E até mesmo convívio com algumas pessoas que nos tiram a paz, em termos de doutrina espírita, isso também não deve nos infelicitar, porque nós não estamos ligados a ninguém por acaso. Então, aquelas pessoas que nós temos que conviver e que representam para nós desafios à nossa paz, na verdade, elas são pessoas que vão nos ajudar também a crescer, a desenvolver a nossa tolerância, a nossa persistência, o nosso compromisso para com elas, a nossa responsabilidade perante a vida. Então, e vamos lembrar também que Jesus, quando falou sobre a paz, ele não disse que ia trazer para nós uma paz, aquela paz da tranquilidade absoluta. Ele disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Então, o que quer dizer isso? Que Jesus, essa espada não é a espada aquela que corta, que machuca, que fere, mas é a espada que vai cortar as nossas imperfeições morais. Então, é uma espada que visa a nossa evolução, que visa que nós superemos tudo aquilo que nos prende a uma situação que não favorece o nosso desenvolvimento enquanto espíritos que somos. Agora ele fala, não consiste na abundância
a paz, né? Não consiste na abundância do que se possui na terra. O que que é, quais são as abundâncias do que a gente possui na terra? São os bens materiais. Então, o texto, o título do texto é muito feliz porque ele vai falar das posses definitivas. E os bens materiais, eles não representam as nossas posses definitivas, porque as nossas posses definitivas são todas aquelas qualidades e virtudes que nós angariamos ao longo das nossas múltiplas existências. E que esses valores eternos é que vão constituir a nossa verdadeira bagagem espiritual, aquilo que nós vamos levar, né, depois que passarmos, cumprirmos, né, essa etapa reencarnatória, e que nenhuma traça vai roer e nenhum ladrão vai roubar, porque vai fazer parte realmente do que verdadeiramente nos pertence. Mas o texto continua. Em razão disso, o Divino Mestre, ou seja, Jesus, veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante. Então é aquela vida que supera essa vida restrita ao nascimento e à morte, que é repleta de luz, amor e eternidade. Então, luz, sabedoria, né? Amor, esse sentimento maravilhoso, divino, que Jesus reforçou em relação ao primeiro mandamento, que é a necessidade que nós temos de desenvolvermos pouco a pouco esse amor, não só por Deus, mas como ao nosso próximo, como a nós mesmos, fazendo ao nosso próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, se estivesse na nossa situação. E também não fazermos a ele nada que não gostaríamos que ele nos fizesse. Então, e a eternidade, né? Porque a vida é muito mais ampla do que esse curto período que vai, né, então, do nosso nascimento até o momento em que nós deixamos esse corpo físico. E aí ele continua, em favor de nós mesmos, quer dizer, ele está chamando a atenção que devemos visar essa paz em nosso favor também. Jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. Então, por que ele fala, né, em nosso favor? Porque é do nosso interesse, em primeiro lugar, crescer, nos desenvolver, crescer intelectualmente, crescermos em virtude, porque isso é o que vai favorecer gradativamente a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa tranquilidade. E ele chama isso de dons substanciais, ou seja, aquilo que realmente importa, o que é essencial na nossa vida. E a serem amealhados, quer dizer, adquiridos, acumulados em nosso próprio espírito. E aqui nós nos lembramos, né, desses dons substanciais, daquela passagem linda do Pequeno Príncipe, onde ele fala que o essencial é invisível à vista. E isso é importante porque os bens materiais são palpáveis, né? Mas não são substanciais. O que é substancial é o que é invisível à nossa vista. Mas devemos abrir os olhos para ver, né? Porque são os dons de Deus, aquilo que vai constituir o nosso patrimônio real, né? Em termos de paciência, de bondade, de solidariedade. A gente não vê a solidariedade, a gente não vê a bondade, mas a gente sente. Esses dons são invisíveis à nossa vista, mas são tão ou mais, aliás, são mais importantes do que os bens materiais, porque são eles que a gente leva como patrimônio definitivo para nós. E aí continua o texto. No jogo das forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. E é um fato, né? Nós não vamos encontrar iluminação no que é passageiro.
E aí nós vamos recorrer a um texto lá também do Caminho, Verdade e Vida, mas outro texto que diz assim: o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixastes em torno dos teus próprios passos. Então daí esse texto já mostra para nós aonde que nós devemos focar a nossa energia, o nosso olhar, porque é isso que vai é, por essas qualidades que nós vamos ser reconhecidos lá no plano espiritual. Não é pela quantidade de dinheiro que eu deixei depositado no banco, não é pelas minhas roupas, não é pelos meus objetos, pelos imóveis que eu possa ter, nada disso. E aí ele continua dizendo o seguinte: maravilhosa é a primavera terrena, no entanto a velhice não tardará. Desculpa, maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Então, o que é a primavera? A primavera é a estação das flores, né? Onde tudo é lindo, tudo é colorido, tudo é maravilhoso. Mas ele diz que o inverno não tardará. Então, o que vem depois dela? O inverno é a estação do frio, é a estação onde nós ficamos mais recolhidos, né? Então, de uma certa solidão, é o inverno. E aí, na continuidade, aí sim ele vai dizer assim: a mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. Aí sim, né? Então, por que ele fala que a mocidade é fase de embriagantes prazeres? Porque é a fase da euforia. É a fase onde as nossas responsabilidades são menores, ficam a encargo mais daqueles que estão, dos quais nós estamos sob os seus cuidados. Mas a velhice, se nós vivemos o suficiente, nós vamos chegar lá, na velhice. Passamos pela adultice e depois vamos pela velhice. Bom, e aí na continuidade ele diz: o vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Então, o que é o vaso físico? Nosso corpo. Então, o nosso corpo, por mais íntegro, quer dizer, inteiro, sem nenhum problema, e harmonioso, né, ou seja, saudável, com tudo correndo bem com ele, experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Quem de nós pode dizer que nunca ficou doente? Algumas doenças muito graves, outras doenças não tão graves, mas todos nós passamos por momentos onde nos sentimos pouco saudáveis. Então é a enfermidade. Ou a morte, quer dizer, certamente a morte. Porque nós, como diz o ditado, nós não vivemos para a semente. Mais cedo ou mais tarde nós vamos desencarnar. Às vezes desencarnamos jovens, né? Porque cumprimos a nossa etapa reencarnatória. Então, quando nós perdemos um ente querido na sua juventude, né? Devemos entender que ninguém vai, né? Parte dessa vida fora da época, a não ser que a gente provoque a nossa desencarnação. A não ser que, por descuido, por falta de previdência, a gente se coloque numa situação de risco desnecessário e aí podemos, né, desencarnar. Tem até eu conheço uma pessoa que ela desencarnou numa situação assim que muito provavelmente tenha chegado o momento dela, porque ela estava numa banca de jornal comprando uma revista, quando veio um ônibus desgovernado, pegou em cheio e ela desencarnou em plena adultice, né? Ela era saudável, trabalhava, não tinha nenhuma problemática e desencarnou. Quer dizer, né? Por isso que a gente diz, ali é uma situação que a gente pode nomear como uma fatalidade, né? Porque ela não buscou aquilo, aconteceu, né? Bom, então ele continua dizendo que toda manifestação de existência na Terra
é processo de transformação permanente. Então, o que ele está nos chamando a atenção aqui? Convidando-nos ao desapego. Né? Porque não adianta a gente querer segurar uma coisa quando a lei da vida é a lei da mudança. Até tem um ditado que diz assim, tudo é passageiro, exceto a mudança. Então tudo passa o tempo todo e nós temos que ficar preparados para essas mudanças. Porque as mudanças são importantes para que a gente vá experimentando outras coisas e que a gente vá aprendendo que nós não possuímos, por exemplo, ninguém. Né? Quantas vezes as pessoas acham que tem a posse de alguém, morre de ciúmes e quer segurar aquela pessoa como se isso fosse possível. Né? Então, e outras coisas também na vida, a própria riqueza, né? Deus dá, mas Deus tira. Então, a saúde, né? Então tudo muda. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar numa situação complicada e preciso aprender a lidar com essas mudanças da vida, entendendo que nada acontece conosco sem que seja importante para o nosso crescimento. A própria doença, embora ninguém quer, eu não digo, eu quero ficar doente, não, mas se ela vem, vou enfrentá-la com coragem, com resignação, fazendo todo o possível para superar essa dificuldade, seja ela de que ordem for, mas sem revolta. Porque quando eu me revolto, eu estou dizendo que eu não confio em Deus. E se eu tenho uma perspectiva de que Deus me ama profundamente, que Ele quer o melhor para mim, que tudo que Ele me favorece na vida é para o meu aprendizado, então eu vou pedir a Ele força para enfrentar essas vicissitudes, mas entendendo que elas têm uma função na minha vida e vou agradecer a Ele, né, por tudo que Ele me favorece. Na sequência diz o texto, é imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. É imprescindível, quer dizer, não dá para evitar. Nós temos, né, que construir esse castelo interior. Agora, essa imagem do castelo é tão bonita, porque o que é o castelo? Um castelo é uma fortificação, né? É uma construção muito sólida, muito firme. Mas ele não está se referindo aqui ao castelo, essa construção, né, onde vivem as princesas e os príncipes nos contos de fada. Ele está falando de outro tipo de castelo. Ele está falando do castelo interior. Então, o que é isso? É que a gente, pouco a pouco, construa a nossa vida, a nossa existência em bases sólidas, para que a gente esteja fortificado para todos os reveses da vida. E aí ele fala, né, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Então, nos prepararmos para um porvir melhor, mais luminoso, são os campos mais altos da vida. E muitas vezes a gente se detém nos campos mais baixos da vida, que são aqueles passageiros, né? Que muitas vezes depois que a gente passa por determinadas, por exemplo, ter alguma coisa, depois que a gente tem, a gente fala, né, já vou desejar outra coisa, porque as posses materiais, elas nos dão uma satisfação, né, mas são satisfações muito efêmeras. Agora, o que é verdadeiro é duradouro, não se esgota. E aí o texto ainda continua, encheu-nos Jesus da sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Então, o que ele está dizendo aí, né? Novamente, às vezes nós queremos o que é fácil. Então, são facilidades efêmeras. Tem um ditado até que diz assim, o que vem fácil vai fácil, né? Então, por quê? Porque o que é fácil, raramente nós damos valor. Nós damos valor àquilo que nós verdadeiramente conquistamos. Então, e aí diz, né? E que se constitui em riquezas imperecíveis, né?
Porque no momento em que nós conquistamos virtudes, aquilo vai fazer parte do nosso patrimônio como espíritos. E as coisas materiais, elas vão embora. Até tem, né? Se diz, né? Pai rico, filho pobre. Que é muitas vezes o que acontece. Muitos dos nossos. Nós conhecemos, né? Pessoas, famílias, que uma geração ela está numa situação difícil, né? E a outra vem a bonança naquela família. E vice-versa. E quanto a isso, muitas vezes a gente equivocadamente acha que a riqueza, que Jesus condenou a riqueza. Muito pelo contrário, né? Jesus é, era amigo de pobres e de ricos. É o exemplo do Zaqueu, né? O Zaqueu era um personagem que era um cobrador de, de impostos e que era mal visto pelos judeus da época, né? Porque ele cobrava os impostos, ele estava a serviço do Império Romano. No entanto, Jesus vai dar uma grande lição indo jantar na casa de Zaqueu. E olha que interessante, né? Porque Zaqueu, ele percebe a importância da honestidade. E ele continua como cobrador de impostos, mas não mais se excedendo nessas cobranças. Né? Então, o quanto que a gente pode observar que a riqueza ela é uma prova também, tanto quanto a prova da pobreza, mas nós podemos fazer muito bem utilizando de forma adequada a riqueza. E aí nós vamos muito bem ao próximo. Nós vamos aqui buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, né, no capítulo 16. O capítulo é longo, eu tirei alguns trechinhos aqui. A riqueza é um meio de nos experimentar moralmente. Ou seja, só quando nós temos riqueza, poder, é que nós vamos perceber quem de fato nós somos. Porque se nós utilizamos a riqueza exclusivamente para nós, para o nosso próprio benefício, e aí extrapolamos para a questão do poder, se eu, quando tenho poder, eu passo por cima do outro, eu desconsidero, eu abuso, eu humilho, eu estou mostrando que moralmente eu sou uma pessoa ainda muito pouco desenvolvida. Então, quando nós pedimos a prova da riqueza, nós não pedimos só para nosso usufruto, nós pedimos com o objetivo de ajudar o nosso próximo. E aí diz assim, ó, a riqueza é um poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente se desloca, né? Como nós falamos. Às vezes uma família é pobre, na geração seguinte ela fica bem de vida e vice-versa. Então, como nós precisamos passar por todas essas experiências, se hoje eu estou passando pela prova da riqueza, eu preciso fazer bom uso dessa riqueza, né? Fazer dessa riqueza, transformar essa riqueza da forma mais positiva possível para aliviar a dor do outro, para favorecer o desenvolvimento tecnológico, né? A cultura, né? E tudo mais que a vida nos favorece. Agora, então a prova da riqueza, ela nos coloca frente à arrogância, ao orgulho, né? Mas a prova da pobreza, ela também é importante. E quem sofre a prova da pobreza, diz assim, ó, ela põe à prova a nossa paciência e a resignação. Enquanto que a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Agora, então vamos lá, né, sobre a prova da pobreza. A paciência, porque quando eu tenho posses, eu posso conseguir as coisas assim, num estalar de dedos, né? Eu compro, eu só não compro a verdadeira amizade dos outros, mas eu posso comprar tudo mais. A prova da pobreza, ela nos coloca
a ver com a paciência de esperar, a paciência de conquistar as coisas, a paciência de enfrentar as dificuldades, os reveses da vida sem revolta. É a prova da pobreza. E a resignação, quer dizer, aceitar a vida do jeito que a vida é. O que não quer dizer que eu vá ficar numa situação passiva. Não, né? Tanto é que na parábola dos talentos, o que Jesus fala é que se espera que nós multipliquemos os nossos talentos. E aqui não é o talento financeiro, né? Apenas. Todos os nossos dons. É crescer em aprendizado, né? É não ficar aguardando que as coisas caiam do céu. Né? Então, a resignação, nesse ponto de vista, ela é uma resignação de não nos revoltarmos frente às dificuldades da vida, mas lutarmos para superarmos as nossas dificuldades. Deus espera isso de nós. E aí, mais adiante, ele fala assim, né, que nas instruções dos Espíritos, item 9. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então a gente está retomando lá o que são as posses definitivas. Então o que nós levamos desse mundo? Levamos os nossos apartamentos, as nossas casas, a nossa mobília, as nossas joias, as nossas roupas bonitas? Levamos os nossos objetos? Não, né? Nós levamos o quê? Aquilo que nós conquistamos em termos de conhecimento. Isso é o que, e de virtudes. Isso é o que verdadeiramente nós levamos. E aí diz assim, que nós precisamos nos desprender, porque forçoso é a abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas materiais a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então nós podemos usar de tudo que nós temos, sabendo que isso é temporário, é provisório. Deus dá e Deus tira a hora que Ele bem entender. Então, lá na frente, ele vai dizer assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado. Né? Deus distribui os bens do jeito que Ele bem entende, visando sempre o nosso aprimoramento. Então, se Ele percebe que numa existência, numa reencarnação, eu preciso experimentar a prova da riqueza, Ele vai favorecer a riqueza para mim. Caso contrário, não. Depende dele. Ele que sabe, e ele é, como ele é a suprema sabedoria, né? E a suprema bondade, nós devemos confiar no seu discernimento. Tá. Então, eu gostaria aqui de voltar um pouquinho lá quando a gente falou do corpo, né? Que muitas vezes nós ficamos felizes com a mocidade, aquela euforia da beleza, né? Lembrando que as pessoas mais belas no mundo, elas envelhecem e a beleza se vai. E muitas vezes, hoje em dia, né, há uma preocupação muito grande de ficar em forma. Estar em forma é importante porque o nosso corpo é o instrumento da nossa evolução. Contudo, quando isso se torna uma obsessão para nós, isso não vai nos trazer uma felicidade real, né? Quantas pessoas belíssimas envelhecem feias, né? Pessoas que vendem saúde caem doentes e assim por diante. Então tá, dito isso, vamos lá. Que Jesus, né, encheu-nos com a sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas possuamos riquezas imperecíveis, que já falamos. E agora ele vai falar uma série de coisas reforçando essa ideia, né? Então ele vai dizer assim mais adiante: ele não veio para nos cercar de favores externos, ou seja, de privilégios. Ele não privilegia ninguém, né? Mas sim para concentrarmos
em nós as aquisições definitivas. Então, olha só, riquezas imperecíveis e aquisições definitivas, né? Olha como Emmanuel, ele é sábio no uso das palavras. E ele diz também, sejamos portadores da vida imortal, quer dizer, visar a vida que não se esvai com a desencarnação, essa vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Mesma coisa, né, lá de trás, quer dizer, as coisas frívolas, os favores eternos, aquilo que é passageiro, que é comum. Ele veio ligar-nos à lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Então, olha lá, luzes inextinguíveis, benefícios, aquisições definitivas, riquezas imperecíveis. Mas essa frase, que é a última frase do nosso texto, nos chamou muita atenção quando ele fala assim, que Jesus veio ligar a lâmpada do nosso coração. Então, o quê? Porque nós vivemos na sombra. Né? E o que é a sombra? É a ideia de que a vida é isso daqui. Nos faz lembrar isso, aquele mito da caverna, do Platão, que aquelas pessoas que moravam dentro da caverna e que viam só as suas imagens refletidas nas paredes da caverna, acreditavam que aquilo era a vida real. Até que alguém saiu da caverna e viu a luz, viu o mundo lá fora e viu que a vida é muito mais ampla do que aquele círculo restrito da caverna. E é interessante porque quando esse homem volta para avisar para aquelas pessoas, olha, gente, tem uma coisa muito mais além do que isso, as pessoas não aceitam. E isso é um convite muito importante para nós, porque nós sabemos que Deus, ele coloca ao nosso lado criaturas que vão nos inspirar para superarmos as nossas dificuldades. E quantas vezes nós rechaçamos essas orientações, né? Achamos que nós sabemos tudo e não permitimos que essas mensagens de luz cheguem até nós. É né, é um chamamento importante. Mas ele fala, então, ligar a lâmpada do coração à usina do amor de Deus. Então, essa palavra usina, eu fiquei, mas o que quer dizer isso, né? E aí, o que é uma usina? É um estabelecimento industrial equipado com máquinas onde são transformadas matérias-primas ou semi-apagadas em produtos finais. Então, quando ele fala em coração, a usina do amor de Deus. Né? Então, o amor de Deus é esse grande estabelecimento, né, entre aspas, equipado com todos os recursos para favorecer o nosso crescimento, para nos transformar em seres de luz, né? Em seres perfeitos. Perfeitos relativamente, porque a perfeição absoluta só Deus possui. Então, nós vamos aqui finalizar, né, a nossa fala, agradecendo a presença de todos que nos seguiram até agora e pedindo a Deus, nosso Pai, que seja sempre conosco, mas sobretudo que nós possamos ter sabedoria para enxergarmos a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida e entendermos, sermos gratos a tudo que Ele nos disponibiliza para que nós cresçamos em todos os momentos, né, nas nossas existências. Agradecer aquelas criaturas que Ele colocou ao nosso lado, agradecer as bênçãos da natureza, agradecer, enfim, tudo. Então ficamos por aqui, que assim seja.